Preciso contar também sobre as novidades no Atlético Mineiro, Nike, Cuca e muito mais. Para completar, John Textor respondendo sobre a chance de Arthur Jorge sair. Tem a LFU versus Libra com novidade importante, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês. Bora de notícias? Quero te contar agora sobre como é que ficou a disputa da LFU com a Libra depois do rebaixamento dos times no Brasileirão. A gente tinha na edição desse ano do Campeonato Brasileiro 12 representantes da LFU contra 8 da Libra. Para você que não entende do que eu estou falando, os times de futebol do Brasil se dividiram entre dois grupos. A Libra, que vendeu seus direitos de transmissão para a Globo, e a LFU, que vai vender seus direitos de transmissão de forma separada. Para a Record em TV aberta, para a Cazé TV em streaming, para a Amazon Prime também numa outra plataforma, e ainda há discussão em outras propriedades. Pois bem, no Brasileiro desse ano, 12 times eram representados pela LFU contra 8 da Libra. Essa conta já mudou para o próximo ano. A gente vai ter mais equilíbrio com 11 times da LFU contra 9 da Libra. Tudo porque o Santos, que pertence à Libra, voltou da Série B para a Série A. Os 4 times que caíram da Série A para a Série B eram representantes da LFU, embora 3 dos que subiram também são da LFU. Quem brigava contra o rebaixamento e fazia parte da Libra era o Red Bull Bragantino, o Grêmio e o Vitória. Os 3 escaparam. O Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Cuiabá e o Criciúma, todos representantes da LFU, vão jogar a segunda divisão, enquanto o Sport, o Ceará e também o Mirassol eram representantes da LFU. Só para completar, 11 a 9, né? A nova contagem para 2025. Importante contar ou lembrar também que o Vasco, que pertence à LFU, tem recebido sondagens para se mudar para a Libra, o que permitiria um equilíbrio total entre os grupos. Seriam 10 times para cada lado e a garantia de 5 partidas transmitidas para cada um desses times por rodada no próximo Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre John Textor, o dono da SAF do Botafogo, foi perguntado sobre a chance de o Arthur Jorge deixar o clube. Em meio à festa pelo título do Campeonato Brasileiro, essa pergunta foi feita ao próprio Arthur Jorge, que preferiu sair pela tangente. Já o Textor respondeu da seguinte maneira, abre aspas, todo mundo virá atrás dele, assim como dos nossos jogadores todos. O Arthur está sob contrato, tem um bônus incrível. Não acho que a cabeça dele seja sobre dinheiro. Agora que tudo terminou, vamos conversar, como sempre fizemos cara a cara para resolver, fecha aspas. Aí só uma parte em relação a essa frase do texto, tudo terminou, mas nem tanto, né? O Botafogo embarcou às 11 da noite desse domingo rumo ao Catar, onde estreia na quarta-feira no Intercontinental de Clubes, o nosso antigo Campeonato Mundial de Clubes. Estreia contra o Pachuca na quarta, se vencer pega o Al Ahly do Egito na semifinal, vencendo pega o Real Madrid na grande decisão. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, com várias novidades. Depois de escapar do rebaixamento, o Atlético decidiu vazar notícias que lhe favorecem, até para diminuir um pouquinho da pressão que existe em Rafael e Rubens Menin, os acionistas principais do Galo. O Atlético deixou vazar a notícia de um acordo com a Nike, que será a nova fornecedora de material esportivo do Atlético a partir de 2026. O contrato com a Adidas só se encerra em 2025, em dezembro de 2025, mas o Atlético já se prontificou a fazer esse anúncio. Vai causar certamente uma enorme perda para a Adidas nesse último ano de vínculo. O Atlético que vai ter 25% de royalties, além de 35 mil peças por ano da Nike. Há também a previsão de um pagamento de 4 milhões de reais da Nike para que o Atlético construa uma loja e a exposição de produtos do Atlético em todas as lojas da Nike no exterior. Não acho que foi um grande acordo, mas se os dirigentes do Atlético pensam dessa maneira, beleza. Quero contar ainda que o Galo está em negociações com o Cuca. Depois de não fechar com o Luiz Castro, o Cuca, que é um velho conhecido do torcedor atleticano, tem tratativas desde a demissão do Milito e pode ser anunciado a qualquer momento. Cuca que deixou o Atlético Paranaense antes do rebaixamento do Furacão. Só para completar em relação ao Galo, o Atlético também deixou vazar todos os prêmios que faturou nessa temporada de título do Campeonato Mineiro e vice-campeonatos da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Foram 163 milhões em prêmios, 92 milhões e 800 mil na Libertadores, 51 milhões e 100 mil na Copa do Brasil e mais 20 milhões de reais no Campeonato Brasileiro com o 12º lugar. Edu Panzi, na Arena MRV,
A gente fez o resumo já do que foi o jogo, né? Falamos há pouco, vamos até em instantes aqui falar de como foram os caras dentro de campo, mas queria fazer para você a pergunta que fiz ao Simões relacionada ao Cruzeiro. Como é que você resume a temporada do Galo, que termina com a vaga na Copa Sul-Americana, no fim das contas, em uma tarde de tensão e muitos riscos na Arena MRV, Edu? Ô Cirilo, a temporada do Galo, ela foi exatamente o que eu disse ao término do jogo, uma verdadeira montanha-russa, e o Arana repetiu isso, né, da montanha-russa, porque ela teve altos, e a montanha-russa você vai muito alto, só que a queda foi brusca, né, porque você perde as duas finais e se vê na 38ª rodada do Brasileirão brigando contra o rebaixamento. Então, a montanha-russa, ela não é legal. A sua temporada não pode ser montanha-russa, né, ela tem que ter altos, no máximo médio. O baixo é muito perigoso. E o baixo do Atlético foi um risco que não precisava ter corrido, né, Cirilo? O Galo passou 37 rodadas sem correr risco de rebaixamento, não frequentou zona do rebaixamento hora nenhuma, sempre ali distante, não estava perto, muitas equipes entre o Atlético e a zona do rebaixamento. De repente, ao final da 37ª, olha o Atlético. Jogando em casa, precisando de pelo menos um empate para não ser rebaixado, uma loucura. E os altos, cara, foram muito altos, né? O Atlético esteve perto de ter uma das melhores temporadas da sua história. Ele foi pentacampeão mineiro, como já não acontecia há muitas décadas. Ele foi para a final da Copa do Brasil e ele foi para a final da Copa Libertadores, cara. Segunda vez na sua história que ele joga a final da Libertadores, a quarta vez na sua história que ele joga uma final de Copa do Brasil. Só que tinha um detalhe, né? Aliás, dois detalhes: Flamengo e Botafogo. Equipes e elencos superiores ao do Atlético. Investimentos superiores ao do Atlético. O do Flamengo mais que o dobro. O do Botafogo, o triplo. E é muito difícil jogar contra isso. Foi muito difícil jogar, por exemplo, contra o Galo em 2021. Quando o Galo tinha um investimento enorme, que pegou o Fortaleza e meteu 4 numa semifinal de Copa do Brasil, pegou o Atlético Paranaense e meteu 4 numa final de Copa do Brasil, fez um campeonato brasileiro que passava por cima de todo mundo, só que dessa vez o Atlético provou desse veneno, de enfrentar adversários com investimento muito superior, e ele foi atropelado pelo Flamengo na final da Copa do Brasil e perdeu para um Botafogo com um jogador a menos na final da Copa Libertadores. E aí a montanha-russa que estava lá em cima, ela teve aquela queda brusca que dá um frio na barriga. E o torcedor do Galo teve frio na barriga até a metade do segundo tempo da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Hulk correu para bater o pênalti e perdeu, cara. O Hulk perdeu o pênalti. Aliás, já são 9 pênaltis muito importantes. Ele já bateu vários pênaltis, mas tem 9 pênaltis ali num recorte que o Hulk bateu, pênaltis decisivos, seja em mata-mata ou em jogos muito importantes, que ele perdeu 7, né? Contra Boca, Palmeiras, Emelec, América, Corinthians, Fluminense e hoje contra o Atlético Paranaense. Mas ele já fez muitos outros, né? Talvez em jogos menos importantes e outros em jogos importantes também. Não tem nada. O Hulk segue sendo um dos maiores jogadores da história do Atlético e hoje foi salvo pelo ótimo jogo que fez o Rubens. Então, Cirilo, a temporada do Atlético, ela pode ser resumida a Atlético 1, Atlético Paranaense 0, que foi uma montanha-russa. O Galo começou melhor, uma queda no primeiro tempo, depois do encaixe da marcação do Atlético Paranaense, depois o Atlético melhorou um pouquinho, chega a um pênalti, perde o pênalti, desce de novo na montanha-russa, e no rebote o Rubens já pega a subida na montanha-russa de novo. E o torcedor, teve torcedor que teve que buscar o coração na esquina, né? Porque ele pulou, ele saiu pela boca. Então foi essa a temporada do Atlético. Muitos podem encarar como um fracasso. Em algum momento eu já achei que não era, mas hoje eu reconheço que quem acha que foi um fracasso, não vou tirar a razão, mas daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, 15 anos, quando pegarem o 2024 e não estudarem, mas olharem só o resultado e falar: 2024, Atlético Mineiro, pentacampeão estadual, vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Libertadores e 12º colocado do Campeonato Brasileiro. Pô, que temporada boa do Atlético, né? Temos de resultados, entre aspas, porque ele perdeu as Copas. Muita gente pode achar que foi uma baita de uma temporada, e foi uma boa temporada.
Mas se você olhar desempenho e o que aconteceu no último jogo da temporada, rapaz, não precisava disso, né, Cirilo? Então que a turma, e quando eu falo a turma, são todos do departamento de futebol, dos donos do clube, todos tirem lições da temporada, do que teve de bom, mas principalmente do que teve de ruim, dos erros, que foram muitos, os acertos também foram muitos, mas o que fica, a impressão que fica, a última, foi também de muitos erros, de subestimar uma competição que não pode ser subestimada. O Campeonato Brasileiro, em hipótese alguma, pode ser subestimado. Você não pode jogar um Campeonato Brasileiro de 38 rodadas e jogar 25, 26, se bobear mais rodadas com time misto ou reserva. Principalmente se o seu elenco não estiver entre os 5 melhores do Brasil. E o do Atlético não está. Mas não está mesmo. Eu desafio alguém me provar que está entre os 5 melhores. Não está. E o Atlético encarou esse campeonato, a maioria dele, com time misto e reserva. E quase que pagou caríssimo. Quase que pagou com um rebaixamento para a Série B em 2025. Ter time bom é excelente. Time bom te leva à final de Copa. Elenco bom te leva a título nacional e a não passar sufoco em Campeonato Brasileiro quando você chega em finais, quando você vai longe em Copas. Se o Atlético não montou um grande elenco, o Atlético não montou um elenco equilibrado, pelo contrário, o elenco do Galo em 2024 é um elenco muito desequilibrado e isso é um diagnóstico do Departamento de Análise de Mercado do clube também. Eles não são cegos, eles sabem disso. E que fica a lição para 2025. O Atlético precisa de pelo menos um elenco equilibrado. O time é bom, com ajustes pode melhorar. O elenco é curto, é desequilibrado e com muitos ajustes também pode melhorar. E a notícia que o Cláudio deu, Cirilo, vou ser bem curto nessa, prometo, é boa pro Vitor, né? Porque se realmente o Cuca for o técnico do Atlético, é um cara que sabe como poucos olhar mercado, montar elencos, montar time de futebol. Então acho que o Atlético, além de ganhar um treinador que é o maior da história do clube, conhece como poucos o clube, ganha um cara para trabalhar junto com o Vitor nessa, vamos chamar de remontagem de elenco, não de time, mas de elenco, e que é necessária para o Atlético em 2025. Torcedor atleticano, fica aí a expectativa, né, de Cuca ser anunciado como o novo treinador do Atlético Mineiro. Há muita esperança que ele seja o treinador do Galo para poder fazer o Galo retomar o caminho de glória, né? Novamente, o torcedor do Atlético ficou muito chateado nesse final de temporada porque o Atlético teve chance de 2 títulos super importantes e acabou perdendo os 2. E no Brasileirão, na última rodada, viveu o drama de um possível rebaixamento. Então o torcedor está muito desacreditado e precisa de uma resposta rápida da diretoria. Seja aí com o treinador Cuca chegando para poder fazer o torcedor ter uma esperança, ter um ânimo de que 2025 vai ser um ano positivo para o Galo. O Galo também está no mercado para reforços, será uma temporada de reforços medianos, né? Porque o Galo está com uma crise aí financeira, o Galo aumentou suas dívidas, né? Teve suas dívidas aumentadas e não deve fazer grandes investimentos para 2025. O elenco é bom, alguns atletas irão sair, outros devem chegar, mas não deve chegar um reforço tão de peso para poder reforçar o Galo. O Galo tem um desfalque certo aí, né, nos primeiros meses de 2025, que é Paulinho. Né? Paulinho vai passar por cirurgia, só vai voltar lá para meados do ano. Então é um desfalque imenso aí para o Galo. Vamos aguardar aí as últimas notícias do Galo para saber quem será o novo treinador. Assim que tivermos mais informações, traremos no vídeo aqui para vocês. Peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aí para mais atleticano. Valeu!